Na semana passada, eu deixei um desafio para vocês. Não sei quantos de vocês cumpriram a lição de casa dada pelo professor, mas a ideia foi que vocês dessem uma lida na história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, porque nós temos algumas lições para tirar aqui. E eu quero que vocês interajam comigo nesse sentido. Talvez em algum momento, em algum encontro comigo, esse é um conteúdo que eu tenho usado em várias ocasiões, principalmente falando de oportunidades de evangelização. As práticas que Jesus teve, elas são fundamentais para orientar a gente, para a gente aprender com ele como ele fez, que tipo de ações ele teve na medida em que ele aproveitou as oportunidades que estavam diante dele, né? E olhando hoje, falando aos que estão perto, ou seja, de alguma maneira, pessoas com que nós temos um contato de aproximação, mas elas ainda estão longe do Senhor, né? Então, nós vamos, eu acho que não sei se vai dar, mas se você pode abrir a sua Bíblia no texto, né, abrir em João capítulo 4, de verso 1 a 30, mas a história está na nossa mente, né? É uma história muito conhecida de nós. Mas eu queria que você, ao se deparar com o texto, fizesse essa observação, identificar e nomear até que princípios e barreiras a gente identifica no texto, e na medida em que a gente olha isso, como é que essas barreiras foram superadas, né? Como que Jesus fez a sua abordagem com a mulher samaritana. Tá bom? Acho que eu vou fazer o seguinte. Caio, você está comigo aí? Você tem, ou você ou a Carol, você tem o texto aberto aí que vocês possam ler? A partir, pode ser do verso 2 do capítulo 4 de João, e vocês que estão aí acompanhando a aula também podem abrir. E vamos ler os versículos de 5 em 5, e daí a gente vai trabalhando essas questões que Jesus apresentou. Pode ser? Pode sim. A Então, tá, partir do 1 ou do 2. pode ser do 2, do versículo 2 do capítulo 4. Perfeito. João, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 2 e em diante. Beleza. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ok, vamos parar nessa aí. A gente vai então construindo aqui as barreiras e princípios que Jesus teve. Pode ler o último versículo de novo, por favor? Ok. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Uhum. E E, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. ok, alguém arrisca dizer algum princípio ou alguma barreira já que se apresenta no texto? Veja, Jesus está onde e para onde ele está indo? Você que está com o texto aí, Caio, pode lembrar, né? Sim. Então, ele deixou a Judéia, né? Uhum. E depois foi outra vez para Galiléia. Ok. Então veja, e o versículo termina com a seguinte palavra, né? Era necessário, certo? Exato. Então veja, nesse texto que a gente encontra, nós temos uma primeira barreira. Então o contexto nós já sabemos. Jesus vai ter um encontro dele com a mulher samaritana. Então nós temos uma barreira geográfica. Ou seja, para sair da onde Jesus está, para onde ele está indo, segundo o texto, era necessário, né, fazer o trajeto que ele tinha. Mas, na verdade, a gente sabe que haviam outras possibilidades
para que Jesus fizesse o caminho, ele tinha outra opção ao invés de passar por Samaria. Ele poderia, e normalmente os judeus evitavam passar por Samaria e faziam um caminho alternativo. Vamos pensar o seguinte: você sai da sua casa para ir para a igreja, você tem opções de caminhos para fazer. Normalmente nós temos mais de uma e a gente escolhe uma ou outra por alguma razão. Ou por quilômetros, a quilometragem é menor, ou porque vai evitar semáforo, enfim. Os judeus evitavam passar por Samaria pelas barreiras, né, étnicas, culturais e religiosas que eles tinham. Mas aí Jesus, ele sai, aí vai enfrentar uma primeira barreira, a barreira geográfica, né? E demonstra um princípio. Daqui a pouquinho eu falo sobre o princípio que ele vai ter. Então ele tem uma opção, ele faz a opção por um caminho especificamente, tá bom? Pode continuar. Ok. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Ok. Então apresenta aí que Jesus está no trajeto, então ele está superando uma barreira geográfica, ou seja, ele está tendo que se deslocar de um local para o outro e está indo nessa direção, mas o texto apresenta uma outra barreira. Ele está cansado, né? Aparece o cansaço aí, que também é uma barreira para a gente muitas vezes, para fazer alguma coisa. E, sem exceção, né, Jesus também enfrentou esse tipo de coisa. Pode continuar. Então, nós falamos de distância, né, a barreira geográfica, a distância geográfica, o cansaço de Jesus. Pode continuar. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ok, pode continuar mais um pouquinho. Ok. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Continua? Pode ir. Tá bom. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ok, tá bom. Eu vou. O texto a gente conhece, depois vocês podem trabalhar a leitura dele, todo o capítulo, e extrair outros princípios. Eu vou lançar alguns aqui que estão nesse contexto e estão no contexto do capítulo inteiro. Barreiras e princípios que Jesus está ultrapassando, superando para que essa mulher possa conhecer o Evangelho, possa conhecer a graça de Deus. Então, veja, o texto diz que ele estava cansado, que os discípulos tinham saído para comprar alimento, então tem uma questão física envolvida, eles têm fome. Jesus não só está cansado, Jesus tem sede. Então, há barreiras físicas a serem vencidas aí. Não só por ele está acompanhado dos seus discípulos. Né? Ele tem uma comitiva. Vai anotando isso aí, que nem todos esses detalhes estão anotados aqui na minha tela, que eu vou passar daqui a pouquinho para você. Então, cansaço, sede, fome. Tem uma barreira, eu diria, logística, porque Jesus não está sozinho, ele está acompanhado com o grupo, né? Eles estão caminhando. Então, tem o esgotamento, tem o sol de rachar mamona, é meio-dia, né? Enfim. E aí ele encontra uma mulher samaritana e nesse primeiro embate a gente já percebe
que existe uma questão cultural, né? E não só cultural, mas uma questão social e uma questão de gênero, como sendo tu judeu, aí vem a questão religiosa, deixa eu ver se está aqui. Então tem uma questão religiosa envolvida, tem uma questão de gênero, você é homem, eu sou mulher, você é judeu, religioso, a questão social, a questão cultural, as práticas da cultura estão em xeque, e Jesus então está lidando com cada uma dessa situação, com barreiras e princípios que estão aparecendo no contexto, que isso tudo nós temos que pensar como que isso se aplica para nós no dia a dia. E aí ela vai falar que o poço é de Jacó, vai falar do pai Jacó, de quem perfurou. Então tem um aspecto não só religioso, mas um aspecto da espiritualidade que está envolvido. Ah, tem um princípio interessante aqui, que eu disse que eu ia comentar um pouquinho depois, é a intencionalidade. Jesus, quando sai, ele tem a opção de fazer um ou outro caminho para ir lá. Mas ele bem sabia quem ele ia encontrar no caminho e o que ele deveria fazer. Então tem intencionalidade. Isso é um item importante para a gente ter em mente quando nós estamos pensando em levar o evangelho às outras pessoas, né? A gente tem que ter ações intencionais, planejadas, pensadas, treinadas. Quando alguém se prepara para ir num campo missionário, intencionalmente ele quer alcançar um povo específico, um grupo específico, uma cidade específica, um bairro especificamente, enfim, intencionalmente você estuda, você pesquisa, você estuda idioma, estuda cultura, estuda uma infinidade de coisas. Então Jesus intencionalmente faz aquele caminho e ele sabia o que ele enfrentaria. Tem um aspecto familiar, a gente sabe que no texto, dali a pouco, Jesus vai falar, perguntar sobre o marido dela, e ela vai falar que não tem marido, e ele vai dizer, você tem, já teve vários, né? E o que você tem agora, já teve 5, que você tem agora, não é seu marido. Então, esse contexto social, familiar, que essa mulher enfrenta, também tem algumas coisas para serem vencidas, né? No seu íntimo, no seu interior, e Jesus conhece bem a situação em que ela está, em que ela se encontra. E quando eu estou falando tudo isso, na nossa mente nós precisamos depois olhar para isso tudo aqui e pensar nos contextos em que nós vivemos, seja de condomínio, de família, de trabalho, de estudo, como que essas realidades se apresentam para nós, que tipo de barreiras aquela pessoa com quem eu estou tentando comunicar, estou comunicando ou planejando comunicar o evangelho, afetam. Né? O que eu conheço daquela pessoa, o que eu conheço do seu contexto, o que eu conheço das suas crenças, da sua vida particular, da sua vida social. Então, esses elementos são barreiras a serem transpostos, né? Serem passados, vencidos na hora de uma abordagem evangelização. A questão intelectual, o que ela pensa, o que ela acredita, a cosmovisão da pessoa. Né? E aí Jesus está se nutrindo de informações no texto, na conversa, que estão dando a ele maiores condições de trabalhar. Ele percebe dessa mulher na hora que ele expõe a vida dela. E Jesus expôs um pecado, né? Uma situação que ela está buscando satisfação, provavelmente na sua vida, pelos seus relacionamentos humanos, né? Não sei se ela ficou viúva e casou de novo, se rompeu e recomeçou um relacionamento, mas quando toca esse aspecto, ela tem um certo constrangimento, né? Da sua vida sendo exposta, escancarada, né? Sendo um livro aberto. E Jesus, né? Teve essa iniciativa na conversa, né? Ele toma o primeiro passo. Muitas vezes nós estamos numa situação e a gente fica, né, meio que sem jeito, pensando em achar como é que eu entro, o que, que eu faço, como é que eu dou o start, né, nessa conversa, nessa situação. E, enfim, olhar para o que Jesus fez, olhar,
Veja, aquele pedido de um copo d'água foi vamos dizer assim, a ponte, foi a entrada, foi a chave, né, que deu a oportunidade de Jesus abrir um horizonte, abrir o coração dessa mulher para essa conversa. Então, o que talvez você pode fazer para dar início com a conversa com aquele seu parente, o seu amigo, o seu filho, seu esposo, enfim, aquela pessoa na universidade, na faculdade, no trabalho, de repente, uma circunstância do dia a dia pode ser a chave de entrada naquela situação, né? Iniciar a conversa. Então, deixa eu contar uma história aqui para vocês, né? Eu disse que eu ia contar algumas histórias, mas eu estava saí daqui de casa para encontrar um grupo que vinha de Belo Horizonte para uma viagem missionária. Eu era o único de fora daquele grupo, daquela igreja que ia participar dessa viagem missionária entre pescadores no litoral de São Paulo. E o nosso ponto de encontro era a rodoviária de São Paulo. Eles vinham de BH na rodoviária de São Paulo, e de São Paulo pegariam um ônibus indo para o interior litoral de São Paulo para a gente fazer esse trabalho. E eu encontrei o grupo lá na rodoviária, me juntei a eles e ali nós pegamos as passagens para o ônibus que ia para a região de Registro, ali no litoral sul de São Paulo. Bem, todo mundo animado, aquela coisa, descemos, embarcamos no ônibus e como eu não tinha participado das reuniões, eu não sabia muito bem qual era o meu papel ali, eu cheguei no responsável da viagem missionária e perguntei para ele, e aí, o que vai acontecer, como eu vou poder ajudar, isso todo empolgadão. E ele começou a contar para mim e ele precisou de um material para me dar uma explicação. Na hora que ele foi atrás do material, ele se deu conta, e a equipe se deu conta de que o material não estava no ônibus. Imediatamente, ele falou, aí começaram a perguntar um para o outro quem colocou a mala no porta-malas do ônibus. E descobriram que ninguém tinha colocado a mala no porta-mala, ninguém tinha o ticket da mala. E como eu era de São Paulo, ou da região, né? A gente decidiu ali rapidamente, falou, Edson, você desce, todo o material da dentista está lá, as roupas de duas das moças estavam naquelas duas malas, enfim. Eu fui até o motorista e do ônibus falei, olha, eu vou ter que descer aqui, esquecemos malas na rodoviária. Você imagina, em São Paulo, você não precisa esquecer nada para alguém levar suas malas. Enfim, eu desci do ônibus, já estava umas 2, 3 quadras da rodoviária, e eu voltei no pique, cheguei na rodoviária, desci para a plataforma de embarque, e milagrosamente, né, tinha as duas malas, estavam no mesmo lugar na plataforma, sem ninguém em volta, nem o ônibus, nem ninguém cuidando, simplesmente as malas estavam lá, com todas as duas malas, né, e com todo o equipamento da dentista para todo o trabalho daquela semana. Bem, peguei as malas e fui atrás de pegar o próximo ônibus. Descobri que o próximo ônibus era só dali 24 horas, ou seja, no dia seguinte, no mesmo horário da manhã, 9 da manhã. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí fiquei pensando e tal, e descobri que tinha um ônibus para uma cidade mais próxima, ficava a mais ou menos 1 hora dessa que nós íamos no litoral, mas daquela cidade eu teria como me locomover para o destino final. Bom, eu peguei as malas, comprei as passagens e naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada de comunicação. Então eu nem sabia direito para onde eu estava indo. Mas eu falei, vou embora, vou tentar fazer algum contato. Eu tinha o telefone, acho que do missionário, enfim. Eu peguei aquele ônibus e o ônibus não estava muito ocupado, mas ao meu lado sentou uma jovem. E eu estou ali, né, assim, ainda meio perdido, até preocupado, pensando no que vai acontecer. Mas durante a viagem, eu comecei a conversar com aquela moça a respeito do que tinha acontecido. Eu falei, olha, eu estou fazendo uma viagem assim, com um grupo e tal, estamos indo para fazer isso,
falar de Jesus às pessoas naquele local, mas eu disse para ela assim, eu tenho certeza, e contei a história do que tinha acontecido, que Deus trocou e moveu toda a história para que ela sentasse ao meu lado e eu pudesse contar do evangelho para ela. E eu falei, olha, Deus a ama e eu sei que essa é uma oportunidade que Ele está dando para que eu comunique para você esse evangelho. E contei todo o contexto que tinha acontecido e comecei a compartilhar o evangelho com ela e falar, e foi muito legal, uma oportunidade preciosa, né? Mas eu olho para esse cenário e eu vejo o que aconteceu, eu poderia ter viajado ali, ficado calado, só, sei lá, mas eu entendia que aquela circunstância toda que aconteceu foi Deus mobilizando para que aquela jovem ouvisse o evangelho. Eu não sei se de fato ela foi muito receptiva, oramos ali e tal, no ônibus mesmo, e depois eu perdi o contato. Eu não sei, talvez essa jovem eu vou encontrá-la um dia lá no céu. E talvez esse encontro, né, que para mim não estava programado, mas para Deus eu tenho certeza que estava. E né, imaginar que essa pessoa pode ter tido seu destino eterno mudado por causa dessa situação. Duas malas esquecidas, mas um Deus que se lembrou daquela pessoa. Então, mas eu, em algum momento eu tive que iniciar a conversa. E para mim, o start da conversa foi isso: contar para ela o que tinha acontecido e que Deus a amava e eu estava ali para falar do Evangelho para ela. Então foi uma experiência muito rica, muito legal, muito especial. Contextualização. Então Jesus olha para o contexto, para aquela situação toda que ele está vivendo, ele contextualiza. Né? Ele começa a conversa pedindo água e depois ele entra na história da vida daquela mulher. Ele quebra paradigmas das suas crenças, né? Da sua religiosidade. Aonde devo adorar? Né? Os judeus dizem que é um lugar, nós samaritanos dizemos que é em outro lugar. Enfim, ele vai quebrando os paradigmas e vai trabalhando com elas. Jesus tem uma postura de humildade, né, para com aquela mulher. Ele tem empatia para os seus problemas, para os seus dilemas, para a sua necessidade. Né? Então, a necessidade, a sede de Jesus se transforma na oportunidade de dizer da maior necessidade que a mulher tem, uma sede espiritual que ela está buscando em tantos lugares, e Jesus tinha onde entregar para ela o que ela precisava. Outra coisa importante, Jesus tem um interesse genuíno para com a vida dela e para com a pessoa dela, para com a sua história. A conversa de Jesus não é uma conversa só do aspecto religioso. Eu me lembro de uma situação de uma mulher, quem contou essa história foi a Eleni Vassão, que trabalha com capelania hospitalar, principalmente, né? E trabalhou em vários hospitais em São Paulo. Ela é capelã do Mackenzie, enfim. Mas ela conta uma história de que um dia uma missionária estava lá no hospital e ela estava com, sei lá, um pacote de folhetos para entregar para as pessoas. E ela estava separando, meio afobada, isso, aquilo e tal. E a Eleni perguntou para ela, nossa, por que você está assim tão agitada e tal? Ela falou, não, eu tenho que entregar esses 1000 folhetos aqui porque eu quero dar um bom relatório para a minha igreja hoje. Veja, ela queria fazer algo interessante, entregar folhetos, mas a preocupação não era com o outro, era com ela, com o relatório que ela precisava dar, com a demonstração de que ela estava trabalhando. Então, em muitas circunstâncias, nossa preocupação não é um interesse genuíno com a pessoa. A gente, eu já falei de Jesus para essa pessoa, pula, agora eu quero outro, né? Mas não há uma preocupação verdadeira, uma oração em favor dela. Essa genuidade sendo genuíno, né? Eu estou enroscando aqui, sendo genuíno no interesse para com o bem, para com a vida, para com a questão espiritual. Então, se a pessoa não te dá muito ouvido, você esquece, você deixa de lado e tal. Mas o interesse tem que ser pela pessoa como um todo,
como pessoa, como ser humano que carece do Evangelho. Outra coisa, nós precisamos, como Jesus fez ali, aprender a ouvir, né? Jesus ouve com atenção. Ele parte de um pressuposto daquele ponto em que ela está na fé. O que ela acredita, como ela acredita, por que ela acredita. Muitas vezes nós estamos envolvidos na evangelização e nós queremos falar e não damos chance para a pessoa falar, nós podemos ouvir. E eu me lembro, eu trabalhei na capelania do Colégio Batista, em Campinas, e eu me lembro de mais de uma situação, mas uma especificamente. Eu estava na sala da capelania e uma das alunas entrou na minha sala e ela começou a compartilhar um problema que ela estava enfrentando na família dela. Olha, eu acredito que a moça, ela falou algumas palavras e ela chorou por uns 15, 20 minutos. E ela começava a falar e chorava de novo. E assim, ela entrou no intervalo do início de uma aula e quando bateu o sinal para outra, ou seja, foram 45 minutos. E eu disse pouca coisa, mas pouca coisa, né? Só assim, continue, estou te ouvindo e tal. E o que eu ouvi naquele dia foi o choro daquela jovem, né? Daquela aluna. Ela tinha muitas angústias, estava passando por um momento extremamente difícil. Eu orei ao final com ela e ela saiu da minha sala. Dias depois, ela me procurou novamente, extremamente agradecida por eu ter escutado o que ela tinha para dizer. Mas naquela ocasião, a única coisa, ou a principal coisa que eu ouvi foi o choro, foi o lamento, foi a dor dela. E isso me deu a oportunidade depois de acompanhá-la. Mas se eu quisesse ali naquela situação interromper, preocupado com a minha atividade, ou preocupado com a aula que ela estava perdendo, ou alguma coisa desse tipo, eu teria perdido a oportunidade de ouvir aquela jovem. E ouvir foi fundamental para abrir a oportunidade para que eu pudesse falar. Então nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. E outra coisa, ouvir não é só ouvir o que ela está dizendo, comunicando. Mas quando você está com alguém, ela comunica para a gente, nós podemos ouvir o que ela está falando, nós podemos ouvir o que ela não está falando, os gestos das suas mãos, os seus olhos, né, as expressões faciais, a maneira em como ela está se comportando naquele momento, tudo essas coisas juntas trazem uma comunicação para a gente. Então, Jesus, quando aborda essa mulher, ele consegue ouvi-la, ele consegue ouvir aquilo que não está sendo dito, né? Porque ele observa a pessoa integralmente e tem genuíno interesse por o que ela é, pelo que ela está falando e pelo que ela está enfrentando. Intencionalidade, nós falamos, né? Jesus teve a intenção de passar ali, ele foi assertivo na sua colocação. Quando aquela mulher falou, olha, nós estamos esperando o Messias, né? Nós sabemos que Deus vai enviar o Messias. Jesus fala, eu sou. Esse que está te falando é o Messias. Eu sou o Messias prometido. Eu sou o Messias esperado. Então, todo aquele processo de conversa deu a oportunidade de Jesus ir no âmago, no coração, no centro da conversa e da necessidade daquela mulher de ouvir o evangelho. Ele foi assertivo nisso. Ele manteve o interesse durante todo o tempo. Quantos de vocês já ouviram histórias de pessoas que oram por seus filhos, oram pelo seu marido, pela sua esposa, por um parente, por um amigo, por anos a fio, mantendo o interesse por aquela pessoa. E às vezes, depois de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 anos, ele tem a boa notícia de ouvir que a pessoa se entregou a Cristo.
Eu lembro do Kurt, né, nosso missionário entre os Yanomamis, né, depois de mais de 30 anos de trabalho, ele começou a colher os primeiros frutos de tanto investimento, não só dele, mas de missionários antes. Quantos anos de trabalho, quantos anos de investimento para que isso acontecesse, né? Então, algo assim, a manter o interesse genuíno, né? Dar continuidade. Às vezes a gente perde a paciência, às vezes a gente quer desistir, né, daquela situação, daquela pessoa, mas Deus não desiste, né? Jesus foi muito criativo na sua abordagem. De fato, ele tinha sede. De fato, ele estava cansado. Mas ele supera isso e torna isso um ponto criativo de abordagem. A sua sede física era a sede espiritual daquela mulher. E ele tinha a água que podia saciar eternamente a sede daquela mulher, né? Então ele usa de criatividade para proclamar o evangelho. E a sua motivação é o amor. É o amor. Então, aqui no próximo slide, eu tenho isso mais detalhado. Depois eu vou disponibilizar isso para vocês, né? Mas só uma revisão rápida. Vou abrir para vocês, se vocês querem trazer outras contribuições de barreiras, né, que Jesus está ali, né? Então, geográfica, tem física, tem de gênero, né? E às vezes a gente tem esse desafio, né? Como eu começo a conversa, como eu dou início, e a gente aprende com Jesus aí. Tem uma questão racial, tem étnica, tem paradigmas que precisam ser né, abordados e coisas assim, uma questão cultural importante, né? Uma questão moral, né? Essa mulher tem conceitos, né? E a visão da sua própria moralidade está comprometida. Será que eu, uma pessoa assim, posso ser aceita por Deus? Né? Como que é isso? E, enfim, eu vou... Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. Ô, Caio, você pode colocar para mim o vídeo, então? Pensando nesse contexto de família, de coisa desse tipo, tudo, eu quero colocar esse videozinho aí para vocês, só para vocês terem alguns princípios que nós já trabalhamos e vamos trabalhar ainda. O Caio vai colocar para mim. Eu preciso tirar minha apresentação. Tá aí. Tem som aí? Tá sem som, né? Sem som, né? Deixa eu ver minha apresentação aqui, se pode ser isso. Tá bom. Pode ser que ela esteja interrompendo aí. Ainda vendo no vídeo. Ok, vamos ver se ele roda aí com som. Você testou e deu certo, né? Então, exatamente. Vamos ver se agora vai. Qualquer coisa me avisem, por favor. Não tem ainda. Pelo menos para mim aqui. Não tem. Não está indo. Estranho. Espera só um pouquinho. Deixa eu tirar da minha apresentação e aí eu volto. Uhum. Tenta a apresentação agora rapidinho para ver se vai. Deixa eu ver se... Espera só um pouquinho. Deixa eu testar aqui. Sem problema. Pode ir. Vamos tentar. Se der para passar, senão depois a gente tenta a semana que vem ou eu mando o link para vocês. É bem interessante, é bem legal. Vamos ver. Vamos ver se vai. Deixa eu sair aqui da... Deixa eu ver se eu vou fazer. Uhum. Alguma... Aí, agora vai. Ok, beleza. Vamos ver. Vamos ver se aparece. Tirar um probleminha no áudio do próprio vídeo, mas agora vai. Uhum. Estão vendo? Tá entrando. Vamos lá. Assistam isso que a gente vai trabalhar alguma coisa bem legal aqui daqui a pouquinho. Vamos ver se vai.
Travou. Atenção! Preparar! Apontar! Era ainda, cabroeira. Coronel, me dê licença. Não. Esse menino, tu não é filho de Zé de Iracema? Que é primo de Tinoco Celeiro? Que é irmão de mestre Chiboca que me fez esse gibão lindo? Não, senhor, o senhor tá me confundindo com o Bio, que é filho da Isabel da Renda, que é meu primo que é jogando das dores, que é filha do mestre Chiboca que fez esse seu gibão aí. Momento aí que eu conheço essa das duas. Não é aquela viúva de Serra Talhada, sobrinha de General Codiberto? Essa mesmo. O povo diz que o marido dela morreu pela própria mão do General Codiberto para vingar a sobrinha, entendeu? Porque ele pegou montado em Tonha com o Jorge. Tonha de voz de moleque, o senhor conhece muito bem. Ô, gente, vamos parando por aí. Eu ouvi algum caba safado, filho de mulatroncha, fala mal de minha tia Tonha, de chorrochó. Era ainda, desenchabido, desassossegado. Ninguém aqui tá falando mal de Tonha de chorrochó. Porque Tonha de chorrochó foi uma das mulheres mais famosas que já teve no sertão. Que, inclusive, antes de conhecer Maria Bonita, cheguei a fazer um filho nela de nome Suzano. Suzana, né? Então o senhor é meu pai, capitão? Oxi, homem, então é meu primo e o senhor é meu tio? Rapaz, né, velho? Você que é Suzano da Tonha? É, eu. Oxe, mas minha mãe fala muito você, cara. Oxe. É, eu sou filho baixado da melhor amiga dela, a Jandira pulou. O quê? O que você falou em Jandira de Pirô? Jandira pulou, eu sou... Opa! Jandira de Pirô é minha filha. Então, você é meu neto. Se parou tudo! Então se pare tudo! E meu cunhado, porque eu sou noivo de Almira de Jojô, filha de Jandira de Fulô. Sou futuro pai dos bisnetos do Coronel aqui! Parou tudo, passa o fuzil aí! Vamos tomar cerveja? Vamos, porque dá a falta de sorte da mulher se matar parente. É isso aí. Obrigado aí. Imagina. Deixa eu colocar aqui minha apresentação de novo. Ok. Opa. Vamos ver se vai. Foi? Ok, tá aí de novo. Bom, por que eu coloquei essa história aí? Vou ler essa tirinha aqui e olhando para o texto todo que a gente já leu, né? O gaúcho aqui, o mineiro, né? Na minha terra só tem macho, né? Olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea. E nós está achando que é bom demais, né? Então, quando nós estamos falando de contextualização, de comunicação, de evangelização, esses elementos todos devem fazer parte, né, da nossa abordagem. Jesus, com a mulher samaritana, ele tem intencionalidade, ele tem proatividade, ele começa a conversa, e ele vai, e a gente sabe no que dá. Aquela mulher tem um encontro pessoal com ele, sai para Samaria, ela começa a comunicar o evangelho, anunciar, a cidade se impressiona com o testemunho, e dali a pouco aquelas pessoas vão ao encontro de Jesus, e Jesus proclama o evangelho para elas, fica mais um tempo ali, né? Os próprios discípulos que estão com ele ficam impressionados do que Jesus está fazendo e como está abordando, se escandalizam até de alguma forma na prática de Jesus, mas o fato é que depois, um pouquinho depois, Jesus está ali com os discípulos, ele vê uma grande plantação e diz o seguinte: olha, alguns de vocês dizem que ainda faltam 3, 4 meses para a colheita. E eu digo para vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros, já estão prontos para serem colhidos.
às vezes, nós estamos diante de uma situação que ela é propícia, ela é oportuna, é o momento de fazer, de cumprir aquilo que a gente deveria fazer, e a gente não pode nem colher antes, nem colher depois. Tem um momento. E aí Jesus fala, é agora, a colheita é agora, o campo está maduro. Então nós temos esse momento, é oportuno para nós proclamar, anunciar, compartilhar o evangelho com as pessoas em todo lugar, em todo tempo. Se há participação, perguntas, por favor, abra, peça a sua palavra e a gente vai. Senão eu toco o barco aqui. Até aqui alguma coisa? Senão eu sigo em frente. Tá bom, então eu vou abrir no final para vocês, tá bom? Temos aí mais 14 minutos de aula, então eu vou seguir em frente aqui com o programa e a gente vai... eu quero que você, né, isso aqueça seu coração, mexa, né, com sua cabeça, com seus pensamentos a respeito das suas práticas, das pessoas com quem você tem conversado, pelas pessoas que você tem orado, por aquelas que você tem desejo de criar coragem de fazer alguma coisa e de falar, enfim. Então vejam, as pessoas são influenciadas por 3 unidades universais dos sistemas sociais. Aqui eu estou falando de influência. De alguma maneira, mais intensa ou menos intensa, nós exercemos influência nas pessoas, com maior ou menor intensidade. Em todos os ambientes que nós estamos sendo observados, né? Por pessoas que nos conhecem ou por pessoas que não nos conhecem. Às vezes, no ambiente onde nós moramos, ou o posto de gasolina onde nós abastecemos, a padaria onde nós compramos as coisas, enfim, na diversidade de relacionamento que nós temos, nós estamos sendo observados, como nós agimos ou não agimos. Então, as pessoas são influenciadas por 3 unidades universais dos sistemas sociais. Quais são eles? E é por isso que eu apresentei esse vídeo aí da história do Lampião aí, para a gente entender um pouquinho isso aqui. 1. Parentesco comum. Esse vídeo aí, ele apresenta, os camaradas estão prontos para fazer o último pedido, o último desejo, e uma colocação abriu espaço para uma conversa, e de repente todo mundo reconhece que tem um parentesco ligado. Então, há influência que nós exercemos no parentesco comum. Família direta, pai, mãe, filhos, sobrinhos, primos, né? Existe uma relação de parentesco em comum. E essa questão, nós podemos ter uma influência, exercer influência pela questão dos laços que nós temos de parentesco, sejam próximos ou seja distantes. Eu me lembro, eu estava na Chapada Guimarães, num centro de treinamento indígena que existe lá, e eu estava conversando com os diretores, né, o casal que dirigem a missão, e eles são índios terenas. E eles falaram uma coisa muito interessante sobre as comunidades indígenas, né, os povos indígenas. Ele disse que quando um indígena está viajando, passando em algum lugar, e ele cai numa aldeia que ele não conhece, ou não isso, ou não, que não tem contato, é um estranho ali, existe o termo que, quando ele se identifica como índio, como uma etnia indígena, e elas não são, sem dúvida, opostas entre si, né? Mas ele, pelo fato de ser um indígena, ele fala, eu sou parente. E quando ele se identifica como parente, ele é acolhido naquela comunidade, naquela aldeia, e é apoiado por ela. Pelo simples fato de usar o termo parente. Tem um parentesco, eu tenho sangue, né? Então, essa coisa do parentesco comum.
Então, nós somos influenciados socialmente, né, por esse sistema social, parentesco comum. Outro, pela comunidade comum, ou seja, seja no aspecto econômico, social, intelectual, nós temos uma comunidade, de alguma maneira, que tem uma interface, uma relação. Então, às vezes, é seu nicho de trabalho, a sua especialidade, às vezes, suas aptidões, suas habilidades que te dão uma entrada dentro de um universo comunitário, né? A sua influência na comunidade como seu papel profissional, ou seu papel dentro do seu condomínio, enfim, existe uma questão que isso é universal, seja em qualquer sociedade, qualquer que seja, esses elementos, o parentesco comum, a comunidade comum, né, os interesses ali fazem parte. E o último item que eu falei, os interesses comuns, né? Então, às vezes, nós somos unidos e somos ligados a pessoas com quem a gente não conhece absolutamente nada por um interesse comum. Seja pelo time de futebol, seja por um hobby que você tem, gosta de carro, gosta de moto, gosta de artesanato, gosta de filme, são interesses comuns. Gosta de andar de bike, é alguém que gosta de aventura, gosta de viajar, gosta de fotografia. Esses elementos aqui podem ser pontes de entrada e de oportunidade para se aproximar de pessoas. Então, parentesco comum, a comunidade comum, aquele ambiente em que você vive e tem influência, e os interesses comuns, né? Então, quando a gente vê aquele vídeo lá, né, o parentesco em comum foi que quebrou, mudou toda a história de todo mundo naquela situação, né? Às vezes, a questão do seu papel comunitário te faz alguém que tem um papel de influenciador, alguém que ganha oportunidade dentro daquela comunidade, numa sala de aula, no escritório de trabalho, naquele condomínio, na rua, enfim, né? Você pode exercer um papel importante, exercendo então influência, e esse papel pode ser a chave, pode ser a oportunidade para você proclamar o evangelho e ter acesso às pessoas de alguma maneira, né? Então, antes de entrar nos 5 pontos cruciais, e se der tempo, não sei se vai dar, faltam 8 minutinhos aqui. Quero ouvir vocês. Como que essa história da mulher samaritana, esses pontos, né, de influência que eu mencionei aqui, como que eles caem para você? Como que você olha? Que contribuição você pode tirar disso, pensando na sua vida, no seu roteiro, naquilo que você tem como desafio de proclamação do Evangelho? Alguém quer contribuir? Está aberto para vocês. Estão comigo? Eu estou na aula? Bom, então, ok. 5 pontos cruciais aqui com respeito à proclamação do Evangelho. Eu vou encerrar com eles, então. Tá? Talvez, não sei se eu consigo passar pelos 5 pontos. Primeiro, a nossa mensagem, ela precisa ser cristocêntrica, ou seja, ela precisa ser bíblica, né? A gente vê um cenário no ambiente evangélico hoje que a mensagem ela é muito diluída, ela é diminuída, ela passa por uma proclamação que as pessoas preferem não tocar em pontos cruciais do evangelho para que seja aceito, para que na sua igreja tenha muita gente, ou qualquer outra coisa.
mas a mensagem ela precisa tocar no ponto central. Jesus, na conversa com a mulher samaritana, ele foi no coração dos aspectos culturais, do aspecto religioso que ela tinha. Ele tocou no aspecto moral que ela tinha, sem ofender, sem dúvida, sem perdê-la, sem perder o ouvinte, mas, pelo contrário, ele conquista a atenção, ele aprofunda a conversa até a proclamação. Ele apresenta a situação humana e apresenta a situação divina. Eu sou o Messias, né? Então, a pergunta que a gente precisa fazer, o que eu estou falando, comunicando às pessoas, é a verdade, né? É o Evangelho. E às vezes a gente não consegue fazer isso numa sentada. Quando a gente pensa em evangelização de uma pessoa numa oportunidade única, como eu contei o caso daquela viagem missionária em que eu peguei o ônibus, eu nunca mais iria encontrar aquela pessoa. Então você vai do início ao fim do Evangelho, né? Você aponta tudo, você proclama o Evangelho como um todo. Mas às vezes com pessoas com quem a gente se relaciona, nós temos oportunidade de ir apresentando em doses, né? Criando oportunidades e comunicando o Evangelho. Mas há, às vezes, a necessidade de marcar um período específico para sentar com essa pessoa, estudar o Evangelho e apresentar para ela objetivamente como aquele material que eu disponibilizei na primeira aula. O que estamos proclamando aponta para Jesus, aponta para mim, aponta para uma igreja, aponta para uma prática, né? Não, deve apontar para Jesus, somente Ele, né? O que estamos proclamando esclarece a condição humana e a graça divina, os dois lados da mesma moeda, né? Um lado é a nossa questão, uma pessoa que não tem a compreensão clara de quem ela é e de qual a sua condição perante Deus, ele não vai valorizar a obra de Jesus na cruz, ele não vai ter essa compreensão da dimensão do que Jesus fez. E, no geral, no contexto de Brasil, principalmente, né, não só, mas aqui, pelo nosso histórico do catolicismo romano, as pessoas, nós nos achamos bons, né? Nós achamos, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, então eu mereço, né? Eu sou digno, Deus vai olhar para mim. Não, imagina que Deus vai me esquecer. Deus é amoroso. Não, não é possível. Não, a condição humana não é essa, de que nós temos bondade suficientemente em nós para que Deus nos acolha e nos atenda. O segundo ponto, né? O segundo ponto é a nossa mensagem precisa ser contextualizada. O que eu quero dizer com isso? Quem é a pessoa? Quem é o seu público? Com quem você está lidando? Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, pelo fato de geograficamente estar na mesma região, de conhecer bem a cultura. Lógico, Jesus é Deus e tem todo conhecimento, né? Mas eu estou pensando no aspecto humano ali, de Jesus, né? Alguém que está com sede, com fome, que tem suas limitações, ou se colocou nessas limitações, né? Ele está diante de uma mulher samaritana. Sem dúvida, Jesus tinha ensino muito mais amplo com essa abordagem que ele está fazendo para os seus discípulos, para os judeus que estavam com ele, né? Enfim, há um ensinamento muito maior e com muito mais conteúdo que Jesus tem ali no seu treinamento para com seus discípulos também que estão com ele. Mas veja, Jesus conhecia bem quem era a mulher. Quando ele começa a conversar com ela, Jesus consegue compreender em que ponto de fé aquela mulher está. Qual é o ponto de partida dela? E quando nós estamos conversando com alguém, saber ouvir, para saber em que base ela acredita, no que acredita, por que ela acredita, no que acredita, todos esses elementos nos ajudam a entender com quem eu estou lidando. Se você está trabalhando
aí com o ministério, com adolescentes, com jovens, com adultos, com idosos, num hospital, numa penitenciária, com o seu vizinho, com alguém na rua, caído, com um morador de rua, enfim. Quem é o seu público, né? Qual é a situação que ele pode estar vivendo? E isso pode te oportunizar ter uma compreensão mais contextualizada da situação, para que você possa fazer uma abordagem mais assertiva, mais direcionada. Tá bem? Vou terminar o ponto 2. Qual é o contexto socioeconômico, cultural, espiritual, né? Isso que eu acabei de mencionar que a pessoa tem. Então eu paro aqui no ponto 2 para a gente dar continuidade na próxima semana. Perguntas, colocações que vocês queiram fazer, por favor, fiquem à vontade. Se não, nós vamos orar agradecendo e dar continuidade. Mas se você tem alguma contribuição, alguma colocação, por favor. Pessoal, posso compartilhar um minutinho aqui? Sim, pode falar. Veja, essas oportunidades, né, olha, eu não sei se você sabe, mas eu particularmente, e a Cristina, né, nós fazemos parte dos Gideões Internacionais, né? Os homens aí que entregam aí os Novos Testamentos, aí escolas, quartéis, presídios, hotéis, etc., né? E nessa pandemia, e nós temos, com os Gideões, aí nós temos os Novos Testamentos aí que os homens compram e as mulheres, aí que nós chamamos de auxiliares, compram, né? Então, nós temos aqui em casa, e nessa pandemia, a experiência tem sido muito boa, né? A gente tem comprado muita coisa aí, o correio vem entregar, comida, aí vem o pessoal do iFood, do Rappi a entregar, e a gente tem entregue para eles aí, para cada um deles, um Novo Testamento, né? Então, olha, o presente que eu estou te dando, né, eu gostaria muito que Deus te abençoasse, e o Novo Testamento dos Gideões tem logo no início aonde encontrar auxílio quando, né? Então, tem um número muito grande de tópicos. Eu falei, olha, dá uma olhadinha aqui, eu tenho certeza que você tem algum problema aí, algum aspecto da sua vida, e Deus quer te abençoar, Deus quer te orientar, né? Então, é uma sugestão, eu sei que nós temos, entre aspas, esse privilégio de nós termos os Novos Testamentos aí dos Gideões, mas eu não sei se na igreja tem, né, os nossos irmãos aqui eventualmente poderiam, né, ter aí o Novo Testamento. Eu sei que da Sociedade Bíblica, por exemplo, aí custa R$5 aí o Novo Testamento, né? E a gente está entregando para as pessoas, né? É uma oportunidade. Olha, eu quero te dar um presente, né, a palavra de Deus, e ele com certeza vai falar o seu coração. Só, eu vi? Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Como nós estamos aproximando agora, nós fui eu que atendi, nem sei se era um carteiro. E eu cheguei até o portão e eu esqueci de pegar o Novo Testamento, né? Aí eu falei assim, deixa eu esperar mais um pouquinho, quero te dar um presente. Aí ele esperou. Voltei, falei o que era, mostrei a página onde ele poderia procurar os auxílios, caso ele tivesse uma depressão, caso ele estivesse sozinho. Menina, ele pegou e falou para mim, a senhora não sabe o quanto eu estou precisando disso. Que bacana. Aquilo me deixou tão assim, feliz. Uhum. Às vezes por vergonha, ou você não é vergonha, você acha que a pessoa está com pressa, carteira, tem que ter a minha coisa, você não quer trabalhar, né? Mas tem sido uma experiência muito gostosa. Legal. Seu microfone está fechado, pastor. Eu fechei para não atrapalhar. 2 dicas bem legais, né, que foram dadas aí, experiências legais. Então, quantos entregadores estão chegando na porta de casa, né? É refeição, é uma compra que a gente fez, enfim, entrega de tanta coisa. E às vezes nós nunca mais vamos ver essa pessoa. Ela vai passar uma vez por você. Mas a oportunidade de entregar alguma coisa,
né, um livreto, uma Bíblia, né, um Novo Testamento, né, como foi mencionado aqui, e Deus pode fazer algo muito legal. Depois, semana que vem, me lembrem, eu vou contar da minha história, de como o Evangelho chegou aqui em Nova Veneza, aqui em Sumaré, e a participação dos Gideões nessa história, como que é legal, né, por causa da entrega de um Novo Testamento para uma professora. Muito legal. Eu conto a semana que vem. Alguém mais quer contribuir, quer compartilhar? Eu acho que às vezes a gente fica muito, eu falo por mim, né, muito focado, até pela minha criação evangélica, né, onde eu me formei como cristã, de a gente ter que fazer aquele evangelismo e a pessoa aceitar Jesus ali na hora, né? Então, às vezes, isso é meio frustrante. E aí a gente volta um pouco naquela conversa que eu e a Elô comentamos, de às vezes a gente tem a sensação de que perdeu a oportunidade. Mas quando eles falam do Novo Testamento, né, que eles entregam, eu já tive, por muito tempo, o hábito de andar com livretos de evangelização, desses parecido com aquele que você disponibilizou para mim, para a gente na primeira aula, que eu te pedi para mandar depois, alguns voltados mais para mulheres, com questões mais que envolvem, tudo folhetos mesmo para evangelizar. E eu sempre tinha no meu carro, e algumas vezes eu entregava, muito na portaria da Unicamp, porque eu passava muito por lá, pelo meu trajeto de trabalho para vir para casa. Então, às vezes era uma mulher, às vezes era um homem, eu entregava. Às vezes no posto, um frentista vinha, às vezes era assim, espontâneo, às vezes eu me sentia realmente incomodada, como se o Espírito Santo estivesse falando, entrega logo e não perde a oportunidade. Então, assim, isso é muito gratificante. Eu não sei o que esses folhetos ou essas mensagens, né, se tornaram na vida dessas pessoas, mas eu acho que isso, como a Cris falou, é não perder a oportunidade também, né? E hoje eu também trabalho muito com o pão diário. Então, final de ano, a gente sempre eu tenho o hábito de presentear algumas colegas de trabalho, aquelas mais parceiras que carregam o piano ali o tempo inteiro, e junto com uma lembrancinha vai o pão diário junto. Eu acho que isso também, elas ajudam, e algumas já até me procuraram para agradecer, para falar que fez diferença, mas às vezes eu acho que a gente tem eu tenho aquele desejo de, sim, de ter a oportunidade de plantar e colher. Eu li o capítulo de João e no final dessa passagem, se eu não me engano, Jesus mesmo fala para os discípulos, né, que uns plantam, outros semeiam, outros colhem. E, sei lá, talvez a minha missão tenha sido plantar para alguém colher, não sei. Mas tem sido gratificante isso. E a outra coisa que falando sobre um dos pontos que você abordou, sobre o interesse genuíno, né, e você ser persistente e não desistir, eu acho que tem o testemunho, né, da minha irmã, que você conhece, e hoje mesmo a gente se encontrou um pouco à tarde, e ela testemunhando, né, dessa vida transformada por Jesus, e quantos anos a gente orou por ela, né? Foi muitos anos de oração, de não desistir. Em alguns momentos de falar, ai, Senhor, não aguento mais, porque eu acho que não tem mais jeito com essa criatura. E, no entanto, hoje a gente está vendo, né, o testemunho dela e os frutos da vida dela também. Então, eu acho que também é um incentivo para a gente manter a persistência, seja com um familiar, seja com um amigo, né? Porque às vezes a gente esquece, às vezes. Começa firme e forte, mas como você não vê o resultado muito no seu tempo, né? Você acaba deixando de lado. E eu acho que ela, para mim, é uma motivação a não desistir. Obrigado pela participação. Duas abordagens que nos ajudam aí a compreender, né? A insistência, né? De esperar, né, que Deus faça no momento dele, e também essas oportunidades que elas acontecem no dia a dia,
e nós podemos aproveitá-la, né? Podemos usar de cada uma delas para semear, né? Nós vamos semeando, semeando, semeando. Quem semeia muito tem a chance de colher bastante, né? Então temos que semear. Esse é o desafio. Ok. Alguém mais quer contribuir? Alguma questão da aula, dos pontos tocados? Se não, Shirley, você está na minha tela aí, você pode fazer a oração. Então, gente, muito obrigado pelo tempo mais uma vez. Espero que isso que nós estamos tratando aqui, ainda que sejam coisas básicas, mas são fundamentais. E a intenção é estimular vocês na prática, né, na proclamação, no anunciar, no compartilhar o Evangelho. Vamos orar então, e uma boa semana a todos, que Deus abençoe. E se Deus quiser, alguns de vocês, talvez, se Deus permitir, vamos poder nos encontrar no domingo, lá de manhã. Amém. E se não, temos a oportunidade de nos encontrar virtualmente em alguma das salas de oração ou de qualquer outra coisa. Tá bem? Filha, por favor, conduza a gente. Obrigado, Caio, pelo apoio aí, tá bem? Imagina, à disposição, Edson. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui aprendendo e sendo, ó Deus, lembrados através da tua palavra, da importância que é, Senhor, não perdermos as oportunidades que o Senhor muitas vezes coloca na nossa vida para falar do teu amor, da tua salvação, do teu sacrifício por cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos a cada uma delas e a não deixarmos que nenhuma passe despercebido, Pai. Que nós não tenhamos vergonha, medo, mas que possamos ser ousados e usados pelo Teu Espírito Santo para ser bênção na vida daqueles que passam por nós diariamente, Pai. Na nossa vizinhança, no nosso trabalho, em tantos lugares por onde passamos. Que o Senhor nos ajude e que mova os nossos corações a estarmos sensíveis, ó Deus, à Tua palavra e à necessidade do outro. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana diante da Tua vontade, cumprindo os Teus planos e propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém.